O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar. Nós ainda estamos seguindo o anúncio da semana passada, quando, ouvindo o Evangelho de João, nós também fomos chamados, primeiramente, a uma vida de intimidade com Deus. Deus espera que dessa intimidade cresça uma correspondência entre nós e Ele. É assim que Ele quer viver conosco, de forma íntima. Hoje no Evangelho de Marcos, esse chamado continua ecoando no nosso coração, e Deus vai continuar nos chamando a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração e permitimos que esta palavra, que é um dom de Deus para nós, que ela produza seus efeitos na nossa vida. Então, através da sua palavra, nós vamos perceber a ação de Deus, e sentindo, fazendo a experiência concreta dessa ação de Deus que acontece na vida de cada um de um modo diferente. Essa ação de Deus vai provocar uma reação em cada um de nós, e essa reação nossa é uma resposta que o homem dá a Deus. Então Deus chama, Ele provoca esse chamado na vida da gente através de uma ação, e Ele faz isso através da sua palavra, e nós respondemos a Deus, ou respondemos positivamente, ou usando da nossa liberdade, podemos dizer para Deus que nós não queremos aquilo que Ele está propondo para nós. Mas é bom lembrar que a nossa alegria, a nossa felicidade está em dizer sim a Deus. Por mais exigente, comprometedor que seja esse chamado, a nossa alegria está em correspondermos àquilo que Deus preparou e pensou para nós. Quando a gente foge disso, a gente se frustra, a gente vive meio vazio, porque vai estar faltando alguma coisa na nossa vida. Não respondemos, não dissemos a Deus o nosso sim. A gente pode até dizer para Ele, como Maria fez: Senhor, como que isso vai acontecer? Senhor, eu tenho medo. Os profetas, Jeremias disse isso: eu tenho medo, eu não sei o que falar, eu não sei como vai ser. Mas Deus se encarrega de preparar aqueles que Ele chamou. Deus não convoca os perfeitos, Ele vai aperfeiçoando ao longo do chamado aqueles que Ele escolheu. Então ninguém aqui está pronto para alguma coisa. Deus nos prepara segundo a responsabilidade que Ele deseja confiar no chamado que Ele faz a cada um de nós. Hoje a primeira leitura lembra bem que Jonas, ele foi chamado por Deus, ele foi mandado por Deus, e que se vocês já leram o livro de Jonas, vocês sabem bem que num determinado momento Jonas tentou escapar da missão que tinha Deus dado para ele. Ele ficou 3 dias engolido por uma baleia. Depois ele percebeu que não tinha como escapar, e foi graças à resposta
que Jonas deu para Deus, que a palavra chegou aos ninivitas. E o texto de hoje é muito claro: graças a esse anúncio, graças à disponibilidade de Jonas, Deus anunciou alguma coisa para os ninivitas e eles se converteram. Graças à iniciativa também de Jonas em participar desse anúncio. Se Jonas realmente tivesse fugido, como ele tentou, da palavra de Deus ou do anúncio, Nínive teria sido destruída. Graças a um anúncio, então graças à tua coragem, ao teu empenho, à tua correspondência, à tua participação na obra de Deus, Deus pode mudar a vida de alguém. Deus pode fazer alguma coisa na vida de alguém. Não pense que você não é a pessoa mais qualificada. Não existe ninguém qualificado. É Deus que faz. Ele se serve de nós. Ele usa de cada um de nós. Talvez para nós, Deus não vá pedir que a gente saia por aí anunciando, né? Como fez Jonas. Mas lembre-se, na sua casa, no seu trabalho, teu comportamento, tuas atitudes falam muito mais do que tuas palavras. Eu disse na missa das 18 horas lá na Salete que para nós não serve aquele ditado popular: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Para nós não serve isso. Para nós serve o que está escrito na carta de São Tiago: mostra-me tuas obras e eu direi se você tem fé. Mostra-me tuas obras, mostra-me o que você faz, e eu direi de quem você é, se você é de Deus. Essa é a regra para a nossa vida. Então, mais do que palavras, nossas atitudes podem ser um anúncio que pode fazer a diferença na vida de alguém. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele traz no coração a mesma mensagem da semana passada do evangelho de João que nós ouvimos, o chamado dos apóstolos. Mas antes da gente pensar no chamado dos apóstolos, a gente tem que prestar atenção no que é que Jesus está fazendo. Jesus anuncia o evangelho de Deus, ele não anuncia a si mesmo. Então, quando eu aceito o convite de Deus para ser um discípulo, para ser um apóstolo, para cumprir o meu papel de missionário, lembremos, isso é uma regra de ouro: eu não vou anunciar a mim mesmo, eu vou anunciar o evangelho, eu anuncio o reino de Deus, e para isso eu tenho que acreditar nele, né? Porque a minha convicção ao falar, ao viver, fala mais do que as minhas palavras. A gente acredita, e porque a gente acredita, a gente anuncia. Então eu tenho que acreditar naquilo que eu anuncio. Então, primeira coisa, eu não anuncio a mim mesmo, eu anuncio o evangelho de Deus. Era o que Jesus estava fazendo, anunciando o reino de Deus, anunciando o que o Pai tinha pedido para ele fazer. Depois, a partir de hoje, dentro da leitura do evangelho de Marcos nos domingos, nós vamos perceber que Jesus passa a ser sempre o protagonista da cena que a gente vai acompanhar. Ele está no centro de tudo o que vai acontecer. Com uma insistência, ele anuncia o perdão, ele anuncia o amor de Deus, ele anuncia o reino dos céus, ele anuncia a boa nova, ele anuncia um tempo de mudança e de conversão, uma metanoia. Esse é o tempo: convertei-vos e crede no evangelho. É esse o tempo. A gente precisa mudar de mentalidade em todas as fases da nossa vida. Nós temos que adequar a nossa mentalidade ao evangelho. Existem muitas mudanças acontecendo, devem acontecer mudanças na nossa vida, mas nós que acreditamos, colocamos a nossa vida dentro desta forma, que para nós é o evangelho, é a boa nova do reino. Custe o que custar, doe a quem doer. Tem um preço, e eu sei disso, e esse é o nosso anúncio: pagar o preço de adequar a nossa vida ao evangelho, à palavra de Deus. Isso tem um preço, isso custa para cada um de nós.
Esse é o nosso anúncio, que as pessoas possam ver que a gente se esforça ao máximo para que a nossa vida se adeque àquilo que Jesus anunciou, aquilo que a gente realmente acredita. O Evangelho então fala de um tempo que se cumpre. Este é o tempo onde Deus quer cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Às vezes nós não temos muita paciência de esperar que Deus faça a obra dele na história da gente. A gente quer tudo para ontem, né? Tudo tinha que estar já pronto. Nem nós somos tão rápidos assim em fazer certas coisas. A gente exige rapidez dos outros, mas nem sempre nós também estamos tão dispostos a fazer rapidamente as coisas, né? A gente exige mudança dos outros, mas é o tempo da nossa, da minha, da tua. Pensa em você diante de Jesus, você diante da palavra, você diante do reino. É o tempo de uma mudança de mentalidade. Quando Jesus diz aqui, convertei-vos e crede no Evangelho, esse é o tempo, diante de tantas propostas, de tantos anúncios, de tantas palavras. Esse é o tempo da gente colocar a nossa cabeça no lugar. Senão a gente fala besteira, senão a gente pensa besteira, senão a gente fala besteira, e pior ainda, quando a gente escreve besteiras, que hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso também, né? Além de pensar coisa que não serve, de falar porcaria, a gente corre o risco de querer escrever o que a gente não conhece. Então é tempo de mudar a nossa mentalidade, é tempo de mudar os nossos relacionamentos, é tempo de um comportamento mais maduro, é tempo de a gente falar menos, pensar mais, agir em dobro. Esse é o tempo para nós. Esse é o tempo de acreditar. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou, disse o Evangelho. É o tempo de acreditar. Nós temos que fortalecer a nossa fé, acreditar em Deus, acreditar que a nossa oração é ouvida, acreditar que esse Evangelho se cumpre na nossa vida. E depois observarmos também no Evangelho de hoje que se cumpre o tempo onde nós nos tornaremos seguidores de Jesus, porque o Evangelho, ele convidou os apóstolos, aqueles que vão ser apóstolos, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, André e Pedro. Ele foi chamando os apóstolos para fazerem o quê? Para irem atrás dele. Ele não mandou ninguém ir no lugar dele, e nem na frente dele, atrás dele. Então essa é uma segurança para nós. A gente só tem que seguir, a gente só tem que obedecer, a gente só tem que anunciar o que ele disse. Ele não está pedindo para você criar uma tese nova, uma ideologia nova. Não, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho é uma verdade, o Evangelho é uma pessoa, ele se chama Jesus. Então nós não temos que inventar nada, a gente só tem que anunciar o que ele falou. Então para isso a gente tem que conhecer o que ele disse. É a responsabilidade nossa, o compromisso. Eu conheço essa palavra, eu sigo Jesus, eu só anuncio o que ele disse, nada mais, não acrescento nada, nenhuma vírgula no que ele disse. Eu só tenho que entender, acolher e anunciar o que ele disse, o que ele pediu, o que ele falou, seguindo os passos dele, a modalidade dele, sem medo. Fazendo isso, estaremos dando uma resposta para Deus, estaremos correspondendo ao que ele disse, estaremos vivendo esse tempo, que é o tempo de Deus para cada um de nós.